Estamos aqui com mais um programa na cadeira do dentista dentro do túnel do tempo. Doutor Newton Zirpes, tudo bem? Tudo bom. Bem, quando a gente está gravando esse programa hoje, nós estamos aí num período pré-eleitoral. Teremos a eleição de 2024, a eleição municipal. Vamos falar de uma época em que cada partido poderia ter até 2 candidatos. Hoje é só um, né? Poderia. Mas tu sabe exatamente porque teu pai foi um dos candidatos. Sim, sim. Eram 2 candidatos do mesmo partido. Eu te falo em 2 candidatos, mas poderia ter mais de um candidato. Não me lembro se podia ter 3, 4, 5, mas 2 era certo. 2 era podia certo. ter. E isso aconteceu naquela época, onde tinham 2 partidos, né? Tinha o Arena e o MDB. Ok. E foi tão gozado aquilo, porque o meu pai entrou para a Arena assim, meio um convite meio empurrado, né? Ele não gostava muito de política, ajudava todo mundo e participava e tal, mas fora, né? Aí ele acabou dentro da Arena e como era uma pessoa que conhecia o interior todo e estava sempre em função, era gerente de um banco, e aí eles se conjuminaram, que nem dizer, e escolheram o Ernie Heller para ser o representante da Arena naquela eleição. E ele tinha uma projeção assim de muita aceitação, né? A comunidade evangélica, por exemplo, os alemães, ele era 100%, né, com ele. E o interior muito grande também, né? Com a comunidade alemã e tal. E então a Arena estava com o Ernie, era muito amigo do meu pai e tal, e o pessoal da Arena mesmo convidaram o pai para ser vice do Ernie. Ok. Estava definido. Estava definida uma candidatura só. Essa candidatura. Ernie e o teu pai. E daí eles começaram, né, a traçar, a projetar, a fazer isso, aquilo e tal, e coisas, vão para lá e vão para cá e tal. Mas a Arena tinha um presidente. E esse presidente gostava de dar as coordenadas, que era o seu Firmino, né, o Firmino Bozetto. E aí o Ernie começou a entrar meio em choque com ele, porque o Firmino queria que ele fizesse uma coisa e ele não queria fazer, ele queria fazer outra. E aí o Firmino sentiu que na eleição do Ernie ele ia ficar meio de lado, né? Aí quando deu a convenção do partido para a escolha final, né, eles lá e coisa, o Firmino lançou o Ivan Zimmer, que trabalhava com ele na Ford, como candidato, né? Aí tudo bem, podia ter, né, mais de um candidato. Então a Arena teria 2 candidatos a prefeito, de maneira que somariam os votos. E seria o Ernie e o teu pai? Não, o Ernie o meu pai era vice do Ernie. Tá. E do Ivan não sei quem era o vice então dele. O Ernie se retirou ou retirado? Não se retirou, continuou concorrendo. Concorreram os 2. Então a Arena tinha 2 candidatos. Quem eram os 2? Era o Ernie e o Ivan. O meu pai era vice do Ernie. O Ivan não me lembro quem era o vice dele. Então a Arena tinha 2 candidatos. 2 candidatos. Com o Santinho? E com o Santinho, nome na urna. com tudo. Né? Aí na eleição somaram os votos, fizeram uma enormidade de votos, os 2, né? E o Ivan teve mais votos que o Ernie. Então foi escolhido o Ivan. Né? Essa foi a primeira eleição do Ivan? Foi a primeira eleição. Até então ele era desconhecido no cenário político, né? No cenário político era. Mas ele tinha uma vida social, esportiva muito grande. Gigante, né? Isso, era conhecido Gigante, em tudo que era lugar. Dos campos de futebol ele era esporte, ele cantava, ele fazia tudo, né? A sociedade, assim, ele participava de tudo, né? Sim, então... E sempre foi amigão de todo mundo, né? Então, na verdade, o Firmino foi um visionário, né? Sim. Enxergou o potencial no Ivan. Porque o Ivan, ele não que ele se deixasse levar, mas era mais fácil do Firmino dar as coordenadas para ele, né? Claro. E aí foi isso que aconteceu. E aquilo foi assim, para o meu pai foi um desastre, né? Porque eles saíam a fazer propaganda, né? E o Firmino mandava a caminhonete da fora atrás trocar o santinho, né?
era um gozado aquilo. Sim. E aí eles depois descobriram aquilo, né? Tipo, aquilo ficou. Aí eles já estavam, né? Já eram candidatos e tal. Mas sempre naquela esperança de ganhar, né? Claro. Mas aconteceu isso. E o teu pai né? ficou muito decepcionado com a política. Ficou muito decepcionado. Tanto que não quis mais. Não. Depois que o Ivan teve a gestão dele e tal, né? Aí então trouxeram o Ernie. Não, agora vai ser tu. Porque ficou muito chato aquilo, muito ruim, né? Sim. E aí o Ernie se elegeu. E o Ernie queria que o pai fosse junto de novo. Diz o pai, não. Eu vou te ajudar, depois se tu quiser que eu seja teu secretário, eu sou, mas eu não me meto mais. Né? Coisas da política. É, um episódio assim que... Interessante. Legal. Voltamos semana que vem? Certinho, tudo bem. Semana que vem com mais um Túnel do Tempo. Até lá.